Romanos capítulo 5, versículos 17, 18, 19, 20. O 20 é o nosso versículo. Porque se pela ofensa de um só Adão, a morte reinou por esse, separação de Deus, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Não podemos receber apenas o dom da justiça, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dom é dádiva, é presente, é o que ele fez. Quando Barrabás foi solto, Barrabás simbolizava eu, representava você, representava eu, que estávamos condenados, mas Jesus foi preso no nosso lugar, foi crucificado no nosso lugar, vencendo o inferno e a morte. Esse é o dom da justiça. A abundância da graça está aqui, na revelação da palavra. Aqui tem muitas bênçãos. Abundância quer dizer grande quantidade, está na palavra de Deus. Mas tem o que ir à frente. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aí nós pedimos, Senhor, reina através de nós. Não somos nós que devemos de reinar através dele. É importante. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Quer dizer, se houve a condenação com Adão, houve a justificação com Cristo. Porque como pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O nosso versículo. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu expliquei durante o dia que muita gente, às vezes, acha assim, o meu pecado não é tão grave em comparação ao pecado de outros. Não, Deus não vê isso. Nós vamos ver aqui duas situações em que dois reis de Judá cometem erros. E nós vamos ver que um cometeu mais do que o outro. Claro que já estudamos esse assunto a respeito de Davi e a respeito de Saul, mas não vou falar deles, vou falar de Uzias e Manassés. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, Uzias. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos, guarda esse tempo, 55 anos, reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Quer dizer, ele fazia o que era reto. Guarde com você também isso. Ele fazia o que era reto. O Amazias foi o pai dele. No final, ele teve um desvio muito sério, porque durante a vida ele guardou no seu coração um desejo de vingança. Nós conhecemos a história do capítulo 25. O Amazias feriram o pai dele e ele colocou no coração, o dia que eu for rei eu vou me vingar. E ele fez isso. E isso aí é mal, porque no Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. E faz ele depois ser um homem até perverso na batalha contra o inimigo. Ele matou o inimigo de uma maneira cruel. E também depois ele acabou praticando a idolatria. Mas antes ele fazia o que era reto. E esse homem, então, a Bíblia está falando sobre isso. Esses atos de justiça do Amazias. Aí diz assim, e fez o que era conforme Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Nós não estamos nos dias de homem algum, nós estamos nos dias do Espírito Santo. Sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus fez ele crescer. Quando falamos prosperar, pensamos logo grana, né? Não, também inclui, mas é mais do que isso. É fazer a pessoa crescer. Ele fez ele crescer. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. A fé sem obras está morta. Os sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios. Quando ele entendeu a visão de Deus, ele foi para a batalha.
para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias. E o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Eu explico que o Egito, naquela época, poderia ser comparado aos Estados Unidos hoje, que é uma nação forte, uma nação poderosa. Essa nação forte, essa nação poderosa, ela ficou sabendo que lá em Judá, um estado pequeno, tão pequeno que era a divisão de Israel, tinha um homem que se tornou forte, um homem que estava causando, já vamos dizer assim, preocupação às outras nações. Ele se tornou um homem poderoso, um homem forte. Ele fez mais ainda, se tornou um amigo da agricultura, o seu campo se tornou fértil, nos seus dias o povo prosperou. No versículo 15 diz, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Bem, não sabemos até onde, a Bíblia não fala para nós aqui, não sei se foi a Ásia lá, entendeu? Chegou até a China, chegou até a Europa, foi muito longe. Não tinha nenhum meio de comunicação naquela época, mas a fama dele foi se espalhando. E ele se tornou um homem tão poderoso. Porém, já ouviu alguém falar, porém, contudo, todavia, o que aconteceu? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. A Bíblia fala, Provérbios, você conhece bem, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E ele não guardou. Ele deixou entrar uma vaidade nele, um orgulho nele, isso não é bom. Porque no livro de Provérbios, mesmo capítulo 16, versículo 18, diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Tradução que diz, o orgulho precede a queda. E ele deixou isso entrar. Por que ele deixou? Como é que ele transgrediu contra o Senhor seu Deus? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, que era ofício do sacerdote. Mas ele se achou no direito. Tem gente que acha, entenda bem, que pecado é para alguns, para ele não. Não, pecado é pecado para todos. É verdade. Ele pode, vamos dizer, adulterar, porque Deus entende a situação dele, porque, afinal de contas, não. Ou ele pode praticar desonestidade, não entre nessa. E a pessoa às vezes acha que sim, ele achou. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso, para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou. Não pode fazer isso. Ele estava sendo corrigido. Qual é o pai que não corrige o filho que ama? Veja comigo mais uma vez ali, que você vai entender agora. Provérbios, novamente, isso é para nós, porque a pessoa ouve a palavra de Deus e não aceita. 12 é o capítulo, diz, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, é um bruto, ele foi um bruto. Ele foi um estúpido, tentação que traz estúpido. Ele se indignou, indignando-se, ele, entenda bem, contra, tinha um incensário na sua mão, indignando-se ele, pois contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa. Provérbios, de novo, 13. O que despreza a palavra, ele vai colocar 13. O que despreza a palavra perecerá. Ele abriu a porta e o diabo pôde entrar na vida dele. Diz, e a lepra lhe saiu na terra perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Não pense a pessoa que está no altar ou que está na casa do Senhor, que ela não pode ser ferida, se ela abre a porta assim. Quando ela despreza a palavra de Deus, ela sai do esconderijo do Altíssimo. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressadamente, o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor feria, que Deus permitiu. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Guarda com vocês o versículo 26 e 21. Ele ficou leproso até o dia da sua morte. Mas por que ele não foi curado?
Sabe por quê? Porque ele não se aproximou de Deus. O livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 2, olha o que diz: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. A pessoa tem que aprender a se aproximar de Deus. Por mais que ela tenha errado, o seu Deus é misericordioso. Por mais que a pessoa tenha se afastado, aquilo que você acabou de ouvir comigo lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas ele não acreditou. E ele ficou leproso até o dia da sua morte. Bem, vamos encerrar aparentemente aqui, vamos para o capítulo 33. O rei Manassés. Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade, uma criança, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Estão lembrados do Uzias? Ele fazia o quê? O que era reto. O homem que fazia o que era reto. O homem que parecia certinho. Entenda? E esse aqui fazia o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Gentios, no caso deles, eram pessoas fora de Israel, já aprendemos. No nosso caso, são pessoas fora da igreja. Eles fazem coisa que nós não devemos fazer. Tem comportamento que o cristão não pode fazer. O mundo jurídico costuma usar a seguinte: nem tudo que é legal, quer dizer, nem tudo que está dentro da lei é moral. Nem tudo que é legal é moral. Eu pego aqui como uma analogia, com uma comparação, eu digo, nem tudo que é legal é espiritual. É legal o homem hoje se separar, casar, descasar, casar, descasar, casar, descasar. Mas não é espiritual isso não. Os gentios fazem, o crente não deve fazer. O gentio pode dar até calote nos outros, que é até falta de caráter, né? Mas o cristão não. Ele não se sente bem. É porque a Bíblia diz, ninguém devasta coisa alguma a alguém. Ele não deve. Tem coisa que o gentio faz que o cristão não deve fazer. Tem comportamento. Então, o cristão, o gentio, ele não leva desaforo para casa. O cristão leva. Porque a luta dele não é contra a carne e o sangue. Ele segue o seu Deus. Ele aqui, então, simplesmente, ele está dizendo a Bíblia, a palavra de Deus fala, ele fez, o que ele fez que os gentios faziam? Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. O pai dele pegou uma herança ruim do Acais, que era o pai dele, avô do Manassés. Aí ele teve que consertar aquilo. Se você ler o capítulo 29, daqui, ele abriu as portas, reparou o templo do Senhor, reparou o altar, tirou toda a imundícia. Ele trouxe tudo de volta. Tudo aquilo que o pai dele tinha tirado, ele levou de volta. O pai dele foi no encontro com o rei da Síria, lá em Damasco, e ele viu um altar, fez uma politicagem. Olha que coisa bonita, majestade, meu rei, né? Vou levar, me dá uma planta que eu vou mandar meu mensageiro na frente, que quando eu chegar lá eu quero um altar igual a este, e ali agora que eu vou fazer as minhas oferendas, as minhas orações. Mas espera aí, o altar que estava em Jerusalém foi dado pelo próprio Deus. Ele desprezou o altar de Deus e colocou o altar profano, mas fez mais. Um abismo chama outro abismo. Olha o que ele fez. E tornou a edificar os altos que seu pai tinha derrubado, e levantou altares a Balins, e fez bosques, e prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Olha que loucura, que maldade. Fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom, quer dizer, sacrifício para as colheitas, quer dizer, oferendas aos demônios. Ele fazia isso. E usou de adivinhos e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. Eu gosto da tradução que diz necromantes. Eu acho que ele colocou ali, porque tem muita gente que acha que isso não tem problema não. Para com isso, irmão. Deixa eu ver se ele colocou, ele assim, ó, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar. O que é necromante? Consulta aos mortos. Para com esse negócio. É alguém chegar assim, Jaime, olha, tua mãe mandou dizer que ela está muito bem, você não se preocupar com ela não. Vai estar amarrado, demônio, isso não existe. Mas tem gente, imagina que a pessoa está ferida, está machucada, que ela perdeu um ente querido, isso parece um bálsamo, né? Uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, né? Não, isso não é bíblico não, irmão. Não, isso não é bíblico.
Nós não podemos nos alegrar, entenda aí, com a mentira, isso não existe. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, não existe isso. Nós não podemos cair nessa cilada do diabo, e tem gente que cai, não, principalmente quando você perde um parente, você está com o coração triste, né, pesaroso, aquilo, de repente, olha, mandou um recado para você, você, ai, aleluia, oh glória a Deus, que recado o quê, irmão? Não existe. Não, claro, você não vai brigar, discutir, não, irmão, isso aí não existe, isso aí não é bíblico, não. Eu tenho convicção por causa da palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso, pronto. Mas cuidado para você não cair nesse erro que caiu esse homem aqui. Mas ele fez muito mais ainda. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatuto e juízo dado pelas mãos de Moisés. Atenção! E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Aquilo, novamente, o Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. O homem se afastou muito de Deus, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, porque aquele negócio, ele estava reinando, quando a pessoa está reinando, ele acha que não, isso não é comigo, não. Chega até a dizer, olha a roupa que eu visto, olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu tenho, a mansão que eu moro, olha aí, até pastor pode dizer, olha a minha igreja. Amigo, lembra daquela frase do pastor, usado não é aprovado. Não é porque você entenda bem, tem isso que Deus está aprovando o que você faz. Ele não estava aprovando. Deus falou com eles, não é comigo porque Deus tem me abençoado. Não é comigo porque Deus tem me guardado. Não é comigo, até que, já ouvi alguém dizer, até que um dia que a casa cai, e a casa caiu. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, Deus permitiu que isso acontecesse, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. De repente, aquele homem, entenda bem, que era o filho do grande Ezequias, o rei de Judá, estava sendo envergonhado, levado humilhado lá, entenda bem, para a Babilônia, preso entre os espinhais, acorrentado mesmo. Aí vem a nossa mensagem, que Pedro diz assim, e ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Opa, que diferença. Entenda bem, ele errou muito. Eu não quero adivinhar a oração dele. Ele diz, a Bíblia diz que ele se humilhou muito, muito mesmo. Enquanto a pessoa não se humilha, irmão, ela não teve arrependimento. Lembra do Ezequiel 36, 31? O que diz assim? Diz, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis o quê? Nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. E muita gente está nessa situação. Tem que ter isso, quando não tem, não funciona. O Senhor Jesus falou em Marcos 1,15. Ele disse, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Amigo, qualquer hora nós vamos embora. Depois da morte vem o quê? Juízo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, arrependa-se, o que é arrepender? Você tem que ter nojo, enquanto não houver essa rejeição, que, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu agi dessa maneira? Como é que eu respondi àquela pessoa daquela maneira? Como eu fui estúpido com aquela pessoa, com meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, com a esposa? Como é que eu com meu filho, com a minha filha? Porque, às vezes, não é só pecado disso, daquilo, não. Às vezes são atitudes que tomamos, né? Reações que não são reações de homem de Deus, de mulher de Deus, que também temos que nos arrepender, entenda? E se for outra coisa, mais ainda, tem que chegar a esse ponto de mostrar que você está realmente arrependido. E ele fez isso, né? Ele se humilhou muito perante Deus dos seus pais, ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele. E ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém. Vamos lembrar lá do Uzias, capítulo 26, versículo 21? Vamos lembrar? O que diz lá? Diz assim, então, assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte. Por quê? Porque ele não se aproximou de Deus. Volta lá no Sofonias, capítulo 3, versículo 2, que ele diz para nós,
não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Ele se aproximou. Uzias, sempre pergunto para vocês, quem errou mais? Foi Uzias ou Manassés? Quem errou mais? Manassés. Olha o que Manassés fez, sacrificar os filhos no fogo, praticar todo tipo de... Uzias não, foi só uma vaidadezinha de entrar ali no templo, entenda bem, se sentiu o dono do pedaço, eu posso fazer isso, e ficou chateado quando foi repreendido. Quer dizer, olhando com os nossos olhos, o pecado, entenda bem, dele não foi não, o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E esse homem, então, ele se humilha diante de Deus. A pessoa deve se humilhar diante de Deus. Lá no Novo Testamento, Tiago 4:8 primeiro. Só um pedacinho início. Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Uzias não se chegou, ficou leproso. Não pense o lepra na doença agora, não. Ficou separado de Deus até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte, ele ficou separado de Deus. Versículo 10. Diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele te levantará. Ele é Deus. Para Ele, então, tanto faz ser o pecado de Uzias ou de Manassés. O que vem a mim, eu de maneira alguma. Então, esse homem não ficou na Babilônia, não ficou separado até o dia da sua morte. Não, ele humilhou-se. Qualquer pessoa tem que fazer isso. Esse é o clamor que temos que fazer para a nossa família se aproximar de Deus. Porque, pastor Jaime, meu marido tem ido longe demais, minha mulher tem ido longe demais, em práticas de feitiçaria, entenda bem, o meu filho, a minha filha, ou em práticas promíscuas, práticas devassas. Amigo, não dê nada como perdido. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Às vezes você olha uma pessoa, é impossível que aquela pessoa volte, Tem, irmão, para Deus não há impossíveis. Aí você vê uma pessoa que está totalmente desfigurada. Vamos usar esse termo para não usar outro e a pessoa não se ofender. Ela está totalmente desfigurada. Não diga que está perdido, não. Eu já vi caso bonito. Já vi pessoa que retrocedeu. Tinha uma pessoa que trabalhava conosco e ela vivia uma vida promíscua, devassa. Totalmente desfigurada. Jesus fez ele se converter. Ele sabe fazer mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Ele é Deus, é Deus. Então, assim, se ele fez com esse Manassés, faz com qualquer pessoa da nossa família, faz com você, se for o seu caso. O que você vai se aproximar de Deus? Aproxima-te dele. Não brigue com ele. Não discuta. Ele se humilhou. Deus trouxe ele para Jerusalém. Eu costumo gostar de explicar aqui que o nome Jerusalém quer dizer casa de paz. Quer dizer, antes de devolver qualquer coisa, Deus te dá a paz. Eu digo assim, o bolso ainda está vazio. O corpo ainda está doente, mas você tem paz. É o que Jesus falou no Novo Testamento. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Quer dizer, você está numa aflição, mas tem paz. Amigo, eu soube do seu casamento, do seu marido, sua esposa, seu filho, filha. Realmente, estou numa luta, mas Deus está comigo. Quer dizer, você não vê a vitória, mas você sabe. Eu soube que você perdeu isso. Não, amigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Você está sempre ligado com Deus. Mas Ele vai dizer para nós assim, e ao seu reino, devolveu a paz e o reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Deus o quê? Misericordioso. Deus bondoso. Você não tem um Deus mau. O mundo pode dizer, nós ensinamos as criancinhas desde pequeno, não faz isso, papai do céu castiga. Não é assim? Não está castigando ninguém. Deus está salvando. Tem que se aproximar dele. Vai se aproximar. Aí vamos à parte que eu não falei 9 horas da manhã, que eu não falei no culto de quarta-feira para o pessoal do dia 23, tá bom? Aí vamos assim. E depois disso, versículo 14, edificou o muro de fora da cidade, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta de Peixe, e a roda de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes. Agora tem que vigiar, veja onde você estava fraco e se fortaleça, não é verdade? Quantas pessoas, às vezes, elas passam um problema de saúde, e às vezes é só mudar a alimentação, quer dizer, melhorar a alimentação, e a situação fica boa, né? Ele tomou remédio, ficou curado e tudo, mas tem que cuidar para não voltar. Então, aqui ele fez, ele viu o ponto fraco dele, da cidade dele, fortaleceu a cidade, temos que fazer isso. Mas o mais importante vem agora. O que ele fez, pastor? E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Olha para mim, tire da casa do Senhor os deuses estranhos. Deus da mágoa, do ódio,
Está sendo um Deus, quer dizer, ele domina, você se encurva diante dele. O Deus, entenda bem, da tristeza, porque se você perdeu algo, mas pastor Jaime, você nunca leu o profeta Abacuque? Você lembra do capítulo 3, versículo 17? Esse versículo é muito bonito, pessoal, quando nós temos a plena confiança no Senhor. E, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. É isso. Não, mas eu tenho Deus, amigo. Com Deus eu conquisto qualquer coisa. É verdade, com Deus pode restituir mais. Até os anos que foram perdidos, Deus pode fazer isso, te dar uma vida mais longa. Então, amigo, não brinca com Deus aí para dar mais do que você está pensando aí agora. Ele é Deus. Até os anos que foram tirados, Ele pode restituir, Ele é Deus. E o melhor de tudo é a vida eterna. Então, temos que nos alegrar sempre com Ele. Temos que tirar os deuses estranhos, seja que foi da tristeza, da depressão, do desânimo, ou tiver outro também, claro, porque aí que você não vai ter mais, que você já mandou embora, da sensualidade, da lascívia, você se acha, talvez, não, porque meu ponto fraco é esse. Não, seu ponto fraco não, seu ponto fraco é não se aproximar de Deus. Se você se aproximar de Deus, você não vai colocar, como Davi falou, não porei coisa má diante dos meus olhos. Ele colocou um dia, pagou um alto preço, quando viu uma mulher e perguntou, quem é essa mulher? Ela é mulher de Urias, que Deus abençoe esse casal. Ele não fez isso. Não coloque seus olhos em coisas más. O que é isso? Tudo que contradiz a palavra. Lembra que Jesus falou que você olhar para uma pessoa e cobiçar, você já pecou já. Então não faz. Seja homem de Deus, tira esse Deus. Não tem, esse Deus não vai me dominar mais. Ou Deus, entenda bem, que causa um Deus da ira, que causa um Deus que você constantemente está irritado. O diabo consegue irritar você. Fecha, tira esses deuses. Ele tirou os deuses estranhos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, os lançou fora da cidade. Não tenha lugar na sua vida onde o diabo receba louvor, nem na sua casa. Lembra de Efésios 4, 27, não deixe lugar ao diabo. Não, Deus, você não vai ter lugar na vida do meu filho, não. Meu filho é herança do Senhor. Ou a senhora do meu marido, eu sou da minha esposa, porque eu santifico em oração. Do meu pai, porque eu honro o meu pai, eu honro a minha mãe. Ele pode ser lá, ele está no alcoolismo, mas está amaldiçoado de vício. Meu pai é de Jesus pela minha fé, vai funcionar. Vai quantas vezes, pastor, ele é velhinho já. É velhinho, mas vai para o inferno se não aceitar Jesus, irmão. Tem que falar a verdade. Você tem que levar ele a Cristo. Tem que levar. E vai, e pode ter certeza, uma hora dessa, essa pessoa está bem quebrantada, é só você chegar. Talvez você diga, mas eu não gosto, porque eu respeito muito a fé dele, a religião dele. Amigo, apresenta Jesus. Eu fui apresentar Jesus para um homem, contei semana passada para vocês. Pai de um teólogo. Pastor, já visito meu pai. Eu não consigo levá-lo a Cristo. Meu pai é religioso, muito religioso, um lusitano. Quando eu fui pregar para ele, ele falou assim, Jesus eu conheço desde que eu nasci. Vai, amigo, o senhor tem que conhecer Jesus da Bíblia. Esqueça Jesus da igreja dos católicos e dos crentes. O senhor tem que crer nesse aqui, ó, que morreu. Eu preguei todo para nossa salvação para ele, eu aceito. Aceitou e depois foi embora, irmão. Deus tem. Preguei para um judeu ortodoxo, a mesma coisa. Aceitou Jesus e foi embora. Não fica com medo de eu visitar um parente seu, não. Que eu levei salvação para eles. É pessoas que já iam embora mesmo, estavam com a idade avançada, mas morreriam sem salvação. Não desista. Seu vovozinho vai lá, fala no ouvido dele, fala no ouvido dela. Leva, nosso dever é levar as pessoas a Cristo. E mais, agora a parte final, diz assim, e reparou o altar do Senhor. Oh, glória a Deus. Repare o altar, é do Senhor Jesus. Não tem lugar para o diabo aqui, não tem lugar para ira, para ódio, para mágoa, muito menos para pecado, entenda bem, nem para idolatria, nem para rebeldia. Mais ainda, e diz assim, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus. Vocês podem servir, porque esse Deus é misericordioso. Eu fui longe demais, eu fui idólatra, eu fui feiticeiro, eu fui rebelde, mas Deus me aceitou. Deus aceita. Aí você vai poder dizer isso para a família, até com o seu testemunho. Ah, você aprontou tanto, agora está aí. Claro, Deus me aceitou, como aceita você também. Pode ter certeza. É isso que nós podemos dizer às pessoas, aceitem Jesus, porque Ele me aceitou. Glória a Deus.